Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2022. Nesta lição, ou nesse trimestre, nós estamos estudando sobre liderança. E o personagem que nós iremos estudar na lição de hoje e iremos estudar sobre a sua liderança é Davi. A lição de hoje é a lição de número 7 e o assunto da lição é a liderança de Davi. Iremos aprender com Davi sobre liderança. Convidamos você a estar conosco nesta aula e aprendermos juntos com a liderança de Davi. Lembrando que o ebedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos e aqui nós queremos mais uma vez apresentar para você os slides em PowerPoint prontos para serem usados. Isso mesmo, com isso você tem mais tempo para estudar. Se você usa os slides em PowerPoint na sua ministração, você adquirindo os slides em PowerPoint do ebedemfoco.com, você tem mais tempo para estudar, porque você já vai ter os slides prontos para serem usados. São slides da revista CPAD 100% da revista, com imagens de qualidades e prontos para serem usados. Também são slides editáveis que você pode fazer as mudanças que você achar necessária para suprir as necessidades da sua aula. Nós temos experiência na produção de subsídios e slides da revista CPAD desde 2016 e já são mais de 750 slides produzidos e você pode baixar todos eles, seja assinante do ebedemfoco.com. Todo o conteúdo da assinatura são os slides de adultos e os slides de jovens. Além disso, temos os bônus, slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e curso diverso, inclusive curso de capacitação para o professor. Então acesse o site ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. O site é www.ebedemfoco.com. O WhatsApp é 94DDD, não esqueça, 984-2441-20. Então é isso aí, nós vamos aqui continuando com a nossa ministração. O nosso texto principal se encontra em Atos 13 e verso 22, que diz: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Então nós temos aqui um texto no livro de Atos dos Apóstolos que faz uma referência ao chamado de Deus a Davi, né? Davi foi rei de Israel não por vontade humana, mas por vontade divina. Por isso é que o texto bíblico diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não é que o coração de Davi era tão ou perfeitamente alinhado com o coração de Deus. Tanto é que nós vemos quantos pecados Davi cometeu, né? Mas é que Davi era alguém da escolha de Deus e não da escolha humana. Resumo da lição: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo, né? Nós temos aqui este argumento que é muito importante, que o comentarista está dizendo: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Isso é muito importante, né? Por mais que, assim como Davi, ninguém vai acertar sempre, mas a disposição do coração deve estar alinhado com aquilo que a Bíblia ensina sempre. É muito perigoso as divagações de um líder religioso. Isso pode custar caro para eles. E quando nós falamos de liderança na igreja, nós não falamos apenas de pastores ou líderes ministeriais, mas todos aqueles que influenciam uma determinada
quantidade de pessoas. Por exemplo, o professor da EBD é um líder e é preciso ele estar alinhado com a palavra de Deus e obediente à palavra de Deus o tempo todo. É óbvio que por causa da natureza carnal que nós temos, é inevitável que cometamos falhas, mas nós devemos sempre estar com o nosso coração disposto a agradar a Deus, sempre disposto a obedecer a Deus. Os objetivos da lição: mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. Vamos lá, o texto bíblico se encontra em 1 Samuel 16, de 1 a 7. Eu não vou me deter no texto, como de costume, por uma questão de tempo, mas é óbvio, você tem a semana inteira para estudar tudo o que você puder sobre Davi. Nossa introdução. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento, e isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Muito bem. A liderança de Davi, em termos gerais, é uma liderança muito boa. É uma liderança a ser tomada como referencial. Mas o personagem, o homem Davi, ele tem muitas falhas. É de consenso de muita gente, de muitos estudiosos, afirmar que Davi foi um líder que se devotou à nação, mas falhou com a família. Davi foi um grande líder nacional, mas foi um pai fraco. Seus filhos foram pessoas, pelo menos alguns dos seus filhos foram pessoas extremamente problemáticos, porque muito provavelmente faltou a presença do pai na criação desses filhos. Então, sempre que nós vemos o sucesso de alguém, há também nesta pessoa de sucesso alguma falha, porque todos somos limitados. É por isso que é importante nós observarmos toda a liderança de sucesso no contexto cristão, numa perspectiva da ação divina, porque nenhum ser humano é perfeito. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas de suas principais qualidades. Vamos lá, nosso primeiro tópico: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um filho obediente. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Todos nós carregamos, alguma coisa da influência familiar. A criação de um filho implica muito no seu futuro. O que esse filho teve de acesso, através dos pais, a relação dele com os pais, o exemplo que os pais deu a este filho ou dar a este filho, vai com toda e absoluta certeza influenciar sua vida adulta. É muito importante isso. Aqui o comentarista faz essa observação: o sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios, mas é um processo de formação, e esse processo de formação começa inclusive no lar, na criação. É importante que nós, como pais, tenhamos esta certeza, e tenhamos esta convicção de que
os nossos filhos serão sim, pelo menos em parte, resultado da nossa convivência e do nosso ensino a ele. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados, e isso passa por uma construção bem edificada que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares, que eu acabei de falar. Davi é admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. As escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. A perspectiva que se tinha dos filhos naquela época é de que a honra que um filho dava imediatamente, dentro do contexto israelita, é óbvio, que fique bem claro isso. Os pais esperavam que seus filhos homens servissem ao exército da nação, ainda mais, isso muito mais especificamente dentro do contexto judaico, dentro do contexto hebraico, no tempo de Davi, no contexto israelita, porque entendia-se que era o exército de Deus na terra. Então era um orgulho muito grande para os pais ter filhos como soldados no exército de Israel. Davi não parece que seja alguém que tinha aptidões militares imediatamente na sua infância e adolescência. E por esta razão, ele foi nomeado como o cuidador das ovelhas de seu pai. E isto lhe construiu algumas características que foi importante para ele na sua liderança. É importante a gente observar que a construção da personalidade de Davi passou por ele ser muitas vezes renegado pelos irmãos, menosprezado pelos irmãos. Ele teve um caráter aperfeiçoado também pelo isolamento, por estar só, pela meditação. E ele aprendeu a cuidar de coisas frágeis, como são as ovelhas. E por esta razão aprendeu a ter paciência, a esperar, a entender as circunstâncias. Enfim, tudo o que Davi viveu contribuiu para a construção do líder que ele se tornou. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia à ordem de seu pai. Tudo o que ele viveu, ele viveu a partir de um princípio: viver na obediência do pai. Ele era ainda um adolescente e por esta razão ele sabia que ele estava debaixo da ordenança de seu pai. E isso fez com que ele estivesse sempre um passo à frente de seus irmãos nas conquistas. Enquanto seus irmãos se tornaram vaidosos porque eram guerreiros do exército de Israel, o Davi, ele se tornou alguém expert em tomar decisões e em estar em lugares que favorecia o seu êxito por causa da obediência aos seus pais. O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus eram formados de simples pescadores, Então é importante que o professor explore isso aqui com os seus alunos. O que é que Deus viu
em Davi. O que Deus viu em Davi foi disposição do coração. O que é que Deus viu nos seus discípulos? O que é que Jesus viu nos seus discípulos? Jesus viu a simplicidade e a honestidade desses homens ao encarar a vida. Não eram homens ambiciosos, homens cheios de ganância. Não eram homens, com exceção do Judas, que aí seria um caso à parte a ser estudado, mas na sua maioria são homens simples, ou eram homens simples, dedicados ao trabalho, dedicados a uma vida honesta. Então Jesus vê o coração desses homens e vê a disposição do coração deles. Assim como Davi, que não apresentava aptidões militares, mas apresentava um coração disposto, um coração entregue ao temor de Deus. Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. Você pode conferir isso em 1 Samuel 13, 14. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um dos filhos seria o novo rei. Samuel fez como Deus havia ordenado e viu os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Enquanto Samuel olhava, via, observava e analisava os filhos de Davi, Deus trouxe um ensinamento para Samuel muito importante, e que é um ensinamento importante para nós. Quando Samuel se encantou com a robustez e a beleza dos filhos de Jessé, Deus diz a Samuel: Samuel, não atente para a aparência, não atente para a aparência, atente para o caráter. Então, Samuel, eu vou lhe dizer quem eu vou escolher. Eu vou escolher o pequenino. Não é porque ele é pequeno, não é porque ele é rejeitado, não tem nada a ver com isso. É por causa do caráter dele, por causa da disposição do coração dele, por causa do que foi construído na alma dele. É por causa disso que eu vou escolhê-lo, por causa da disposição em obedecer, por causa da disposição em viver a vontade do Pai. E nesse sentido, tanto o pai Jessé quanto o pai Deus. Então foi aí que Jessé se lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: Este é o jovem escolhido para ser rei. E como eu disse, o Senhor deu esta lição para Samuel, que também é importante para nós, ao dizer para Samuel que ele não o escolhia por causa da aparência externa. Deus não olha a aparência física, ele vê o coração, e os seus pensamentos ao nosso respeito são os melhores possíveis. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Salmo 89, versos 3 e 4 diz: Fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. A escolha de Deus por escolher Davi, a escolha que Deus fez ao escolher Davi, é resultado da soberania de Deus. Mas se formos apontarmos alguns aspectos relacionados ao escolhido, nós olhamos como o próprio Deus diz a Samuel, que ele vê a intenção do coração. É por isso que o escritor aos Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procede as saídas da vida. Jesus reafirma isso nos evangelhos, dizendo que do coração sai tanto as coisas boas quanto más. É do coração, é reafirmando aquilo que o sábio de Provérbios diz. É do coração que sai tanto os adultérios quanto a piedade. É do coração que sai os homicídios. É do coração que sai as disposições para fazer o bem. Por quê? Porque é do coração que procede o viver, as condutas para viver. E se o seu coração não for bem guardado, como diz o sábio de Provérbios, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, sairá sim uma vida amarga, sairá sim uma vida de pecado, sairá sim uma vida de escravidão. Davi, nós vemos que Deus escolhe ele porque conhece o coração. E a construção do caráter de Davi passou, como eu já disse, pela opressão de seus irmãos, o abandono, pelo o processo de cuidar de animais frágeis, enfim, do isolamento. Tudo aquilo que ele viveu foi importante para a construção do seu caráter e então para chamar a atenção de Deus. Definitivamente Davi foi uma escolha de Deus. Davi teve muitos desafios e encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo, mas com o tempo ele teve a comprovação de todos. Jonatas, filho de Saul, é um dos exemplos de quem sabia que Deus o havia escolhido, né, e separado Davi para ser rei de Israel no lugar de seu pai. 1 Samuel 23:17 diz: e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Jonatas, filho de Saul, compreendeu o chamado de Deus para Davi e não se opôs a isso. Muito pelo contrário, alinhou-se e aliou-se com ele. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar em seu lugar. Em 1 Samuel 24:20 ele diz: agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Quando Saul diz isso por causa do caráter de Davi. E Deus escolheu e aperfeiçoou Davi pelo caráter que Davi tinha. Abigail também reconheceu que Davi foi uma escolha divina para reinar em Israel. Definitivamente Davi foi um líder escolhido por Deus, E como eu disse agora há pouco, é importante que o professor explore isso, Davi foi uma escolha soberana de Deus. Ninguém mandou, ninguém pediu Davi, muito pelo contrário. O que nós vemos, na verdade, é uma rejeição a Davi por parte da própria família, com exceção de seu pai. Mas quando Deus escolhe Davi, Deus olha o coração de Davi e vê a construção de um caráter que agrada a Deus naquele jovem. Davi é um líder com muitas qualidades. Em sua estratégia de vida, Davi teve muitos erros e acertos, Eu já disse isso no início. O fato de ele ser um homem segundo o coração de Deus não significa que ele fez sempre aquilo que Deus queria, mas é que o seu coração estava definitivamente alinhado com a vontade de Deus, ainda que ele cometesse erros, mas o seu coração estava sempre alinhado com a vontade de Deus. Por esta razão, nós vemos Davi em muitos dos seus salmos pedindo misericórdia, se arrependendo, porque apesar das suas fragilidades, ele tinha consciência de que devia viver em obediência. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem
que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Também foi um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? Davi não tinha uma visão muito elevada de si próprio, o que é característico de quem tem um caráter forjado na dificuldade, né? É a humildade. Enquanto que seus irmãos eram soberbos por causa de suas posições no exército, a humildade de Davi foi que levou ele a estar no topo. Segundo tópico, a liderança de Davi. Uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois quando reconheceu a gravidade de seu pecado, clamou ao Senhor dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51 e verso 11. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos. É importante a gente pensar nisso, porque a obra do Senhor é a obra do Senhor. Ela deve ser feita de acordo com a vontade do Senhor da obra. Isso é básico, né? O professor deve explorar isso com seus alunos. Davi teve êxito por causa da unção do Espírito Santo na sua vida. Davi teve êxito porque ele foi a escolha de Deus. Davi teve êxito por causa da construção do seu caráter. E eu estou regredindo aqui na explicação, mas a sequência é: Davi teve um caráter forjado, Davi teve um caráter aperfeiçoado pelas lutas, as dificuldades, e por isso foi a escolha de Deus. E a escolha de Deus deu a Davi a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo deu a Davi o êxito na sua liderança. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e ungido por Samuel para essa tarefa. 1 Samuel 16 e 12 diz, 12:13. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Disse: Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. No Antigo Testamento, a unção indicava separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa, né? Davi foi então ungido para ser rei. Foi a escolha abençoada de Deus. Ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi compreendeu que a partir daquele momento ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que ele estava recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção, Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus. Aqui é muito importante. Fazer a vontade de Deus é pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que Davi tenha um bom caráter, por mais que Davi tenha sido a escolha de Deus, ele precisava ser ungido, não apenas no ritual, mas ungido com a presença do Espírito Santo de Deus. Isso aqui vale uma reflexão, e o professor pode explorar isso com seus alunos, que o Espírito Santo de Deus foi nos dado como consolador, mas também o Espírito Santo de Deus foi nos dado para que ele forjasse em nós o caráter de Cristo. Então é importante que, mais do que êxito
em lideranças, mais do que êxito no ministério, o Espírito Santo de Deus nos logra o êxito de parecermos com Cristo. Se o nosso objetivo é vivermos uma vida santa e obediência ao Pai, nesse caso nós estamos imitando a Cristo. Mas isto só é possível de acontecer pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus quem cria em nós a imagem do caráter e o caráter de Cristo. Nós nunca iremos ter um caráter semelhante ao de Cristo, baseado no nosso próprio esforço. Por mais que leiamos a Bíblia, oremos, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver presente, ali forjando o caráter de Cristo em nós, forjando o amor de Cristo, a imagem de Cristo em nós, nós não viveremos de acordo com a vontade de Deus. Uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Uma vez que o seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor, e isso se percebe em sua declaração: porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada, né? Exatamente é o que eu estava falando, né? Ele foi ungido, e a unção, muito mais do que a unção, do que o rito, ele foi ungido com a presença do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo de Deus quem levou ele a agir como agia, sempre na dependência de Deus. Sempre na dependência de Deus. Era por isso que Davi frequentemente consultava o Senhor, buscava o Senhor em oração, porque ele, pelo Espírito Santo, aprendeu a ser dependente de Deus. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. 1 Samuel 17:26 diz: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi estava preocupado, né, em honrar a Deus, enquanto seus irmãos, e quem sabe a maioria dos soldados do exército de Israel, estava ali, quem sabe pensando: se eu pudesse vencer esse gigante, eu seria aclamado herói de Israel. Ou a maioria deles estavam morrendo de medo, quem sabe eles pensando: será que não tem ninguém que nos livre desse homem que ofende-nos, que nos humilha? Enquanto isso, Davi está preocupado: quem é esse cara que afronta a Deus? Quem ele pensa que é para afrontar a Deus? Diante do gigante, confiou no Todo-Poderoso e não em suas próprias habilidades. E suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. Davi não buscou glória para si, mas para Deus. Isso é muito importante. É muito importante. E o professor deve explorar isso com seus alunos. Na nossa vida, o nosso viver deve ser uma constante busca de glorificação a Deus e não de autoglorificação. Eu estava, inclusive, essa semana conversando com um irmão da nossa igreja, a gente falando sobre os louvores, os louvores entre aspas, sobre as canções que nós temos no mundo evangélico, que exalta o homem, que exalta o homem e não a Deus, que estão em busca de reconhecimento. Você vai sair do anonimato, você vai vencer, vão te aplaudir, enfim, essa baboseira triunfalista, eu estava conversando com o irmão sobre um problema sério que as pessoas busquem reconhecimento. É um problema sério isso. Davi nunca buscou reconhecimento pessoal, ele sempre buscou agradar a Deus. E todas as vitórias de Davi foi resultado da sua busca de agradar a Deus, não de agradar a si mesmo. Davi não viveu correndo de um lado para o outro dizendo: olha, eu sou o rei
e quem não me aceitar como rei vai morrer. Davi não viveu assim. Davi viveu o tempo todo buscando a direção de Deus para fazer a vontade de Deus. Ele entendia, fui chamado por Deus para uma missão. Então, a quem devo consultar na hora de fazer a missão? A Deus. A quem devo buscar? A Deus. Nós dizemos que fomos chamados, temos ministério, que fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus, mas nós queremos fazer a obra de Deus sem conversar com o dono da obra. Isso é um problema sério. Davi não cometia esse erro. Na verdade, fazendo só uma observação, Davi cometeu esse erro uma vez. Quando Deus disse que não era para fazer o censo, né? E ele foi lá, temou e fez. E veio uma praga, veio um castigo. E ele se humilhou diante de Deus, se colocou na frente de Deus e disse, nós vamos até ver isso mais na frente um pouco. Ele disse, olha, fui eu quem pequei, não o povo, então castigue a mim e não o povo. Um homem forjado na dificuldade, um homem temente a Deus, um homem que busca a glória de Deus e não a própria glória, ele está disposto a se sacrificar por aqueles que ele ama. Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus e isso o levou a consultar ao Senhor em diferentes momentos e circunstâncias. Como em questões relacionadas à guerra, Deus foi o centro de sua liderança. 2 Samuel 5, 19 a 23 diz, e Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi consultou o Senhor e disse, o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por dentro das amoreiras. Então, nós temos aqui, né, já até falei sobre isso, que Davi constantemente, como ele, né, entendeu que a missão dele não era uma missão pessoal, né, de autoglorificação, ele foi uma escolha soberana de Deus. Deus escolheu, Deus chamou, Deus deu o ministério. Então, mais do que justo, na hora de tomar as decisões, procurar, né, consultar quem o chamou, consultar o seu Senhor. Uma liderança com foco em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão. Ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil, né? 1 Samuel 22, de 1 a 3 diz, e Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Nós temos aqui um momento em que Davi decide, né, fugir definitivamente de Saul, e nesse percurso ele então encontra esses homens, e ele, com uma capacidade de gerenciamento extraordinária, convence homens que, na perspectiva bíblica mostrada aqui, eram vadios, homens sem perspectiva, né? Homens que estavam ali para fazer qualquer coisa. Se uma pessoa má chegasse ali para liderar esses homens certamente estariam juntos, mas Davi chegou ali e conseguiu, com muita habilidade, liderar esses homens e transformá-los em heróis. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo, e em concordância as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Isso aqui é uma lição que nós aprendemos muito importante, especialmente nós que somos líderes. Nós somos sim exemplos para as pessoas, né? Dizem que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta.
Só dá o bom exemplo, dá o primeiro passo que os seus alunos, que os seus liderados irão segui-los. Talvez não todos, que há alguns desligados mesmo, mas se você trabalhar o exemplo, muitos o seguirão. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Davi. Um líder que soube honrar as alianças. Isso que é muito importante. O Senhor é o Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Gênesis 15, Hebreus 9. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Em 2 Crônicas 6:6, ele diz: Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, escolhi Davi para que tivesse a cargo do meu povo de Israel. Salmo 89, 34, nós já lemos: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de aliança, e ele faz o que ele promete fazer. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e sucesso. O servo do Senhor, também procurou honrar as alianças que fez ao longo de sua vida, não obstante os seus erros e falhas. Nós já falamos sobre essa questão do Davi ser alguém escolhido por Deus, mas não isentando o Davi de cometer erros. E isto a gente precisa entender, é natural, muito natural que a gente cometa erros, mas o que nos traz de volta para o caminho é ter as convicções que Davi tinha. Eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus, e é para Deus que eu sempre vou retornar. Ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando seu filho Mefibosete, que ele cuidou, fez Mefibosete inclusive sentar à mesa do rei e comer como se fosse de fato um príncipe. Um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de teu nome. Era alguém que gostava de pensar que estava fazendo sempre o melhor. E não apenas de pensar, mas de fato de exercitar o fazer sempre o melhor. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. O Salmo 37, 25 ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal qual também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Algumas pessoas, alguns dos homens, dos soldados, imaginavam assim: os que ficaram guardando as bagagens não trabalharam quase nada. Nós que viemos aqui e corremos o risco de vida, então nós temos o direito de receber mais dos despojos. Mas Davi disse assim: não, tão importante é o homem que guarda as bagagens, é o homem que vem para a batalha. Porque se não tivesse ninguém guardando as bagagens, e muitas das vezes guardando não só as bagagens, mas guardando o acampamento, muitas vezes, se não tivesse ninguém guardando, o inimigo poderia vir saquear, e enfim, o exército ficaria sem mantimentos, e eles teriam que voltar, teria que fugir, e com isso o risco de perda de guerra era muito grande. Então, na perspectiva de Davi, os que ficavam guardando as bagagens, os alimentos, o acampamento, tinha tanta participação na vitória quanto aqueles que estavam na linha de frente, porque na perspectiva de Davi, uma batalha não se conquista apenas com espada, mas uma batalha se conquista com toda a estrutura da equipe que está envolvida no processo. Um líder segundo o coração de Deus.
Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades, e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera o que foi dita pelo próprio Deus: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade, né? Deus escolheu Davi por causa do seu coração, da sua disposição, do seu caráter, do seu desejo de agradar a Deus, da sua confiança em Deus. Ele teve um coração alinhado ao coração de Deus e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão construísse, e enquanto não aceitou que o povo fosse castigado por causa de seus erros, né? Ele sabia, né, o seu tempo de liderança, né? Ele sabia que todo líder, por mais brilhante que seja, ele não é insubstituível, né? Ele precisa sair de cena para que outro entre. Ele desejou em seu coração construir o templo. Deus disse: não, Salomão, seu filho, vai construir. Ele, então, ok, passa a planta para Salomão. Ele pecou, né? Como nós vemos aqui no texto, ele pecou, eu já até citei sobre isso, quando não era para fazer o censo e ele fez. E Deus então castigou a nação com peste. Ele então se posiciona e diz: não, fui eu quem pequei, então puna a mim e não ao povo. Um líder que estava à frente do seu tempo, pensando nos seus liderados e não na glória pessoal. Conclusão. Estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos, né? É importante sempre a gente lembrar. Davi, eu gosto muito do exemplo de Davi como crente, né? Como servo de Deus, como líder, porque Davi foi alguém que se entregou a Cristo, né? Ou melhor, alguém que se entregou a Deus, né? Se você preferir na perspectiva verotestamentária. Alguém que se entregou em fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim, ele errou, como qualquer um de nós podemos errar. E Davi nos mostra que o caminho após uma queda é sempre o arrependimento. Arrependa-se. Se você pecou, se você caiu, não fique aí parado. Não fuja. O caminho é o arrependimento e a reconstrução da relação com Deus. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.